Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor. Olá, ouvintes, e olá você que acompanha o Diálogo Mais dessa semana pela Mais FM, pelas nossas redes sociais, pelo nosso YouTube e também pelo Radiosnet. O Diálogo Mais dessa semana vai falar sobre narcisismo. O narcisismo é um termo que descreve um padrão de comportamento caracterizado por uma grandiosa autopercepção, uma necessidade constante de atenção e admiração. O narcisista adora aplauso. E uma falta de empatia pelos outros, ou seja, ele não tem sentimento por ninguém. E a gente vê muito isso também nas redes sociais relacionado a políticos, não é? Pessoas que estão no poder ou desejam chegar ao poder. Mas o narcisismo vai além disso. Ele está próximo da gente. Pode estar dentro da nossa casa, pode ser o seu companheiro ou a sua companheira. Pode ser também pessoas que você acha que não são narcisistas, mas na realidade são grandes manipuladores. Neste programa nós vamos explorar os diferentes tipos de narcisismo, como eles se manifestam e como eles podem afetar as nossas vidas. Vamos também conversar com especialistas para entender melhor essa condição e descobrir como lidar com ela. Acompanhe a gente, o Diálogo Mais dessa semana está começando agora. Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM. Bom, eu sou Luiz Sucupira, estamos começando o nosso Diálogo Mais dessa semana falando sobre narcisismo, né? Na primeira parte do programa vamos falar sobre o que é o narcisismo. Vamos acompanhar uma entrevista que foi feita com o filósofo Luiz Felipe Pondé, que conversou com a jornalista Thaís Oyama, da TV Cultura, para entender melhor esse conceito. O Luiz Felipe, o Pondé, fala que o narcisismo é um problema que vem crescendo na nossa sociedade. É uma condição que pode afetar as nossas relações pessoais, profissionais e até mesmo a nossa saúde mental. Vamos acompanhar. Autoestima e narcisismo são a mesma coisa? Não, narcisismo é uma doença. Um narcisista se ama? Não, ele na realidade não ama ninguém. O narcisismo garante o sucesso de alguém? De forma nenhuma. Pessoas narcisistas conseguem se relacionar afetivamente? Muito difícil. A figura do narciso é a figura do sujeito que vê o próprio reflexo na água como espelho e se apaixona por si mesmo, né? E aí ele mergulha e acaba afogado. Então tem uma conotação aí já negativa, trágica da situação. Essa concepção, quando passa pela psiquiatria, já na época do Freud, o narcisista é aquele sujeito que é fechado em si mesmo, que é visto como alguém que se ama muito, que não se relaciona com o mundo à sua volta, né? Quando a gente chega no Freud, que é, na verdade, quem colocou na praça a ideia de narcisismo como uma forma de distúrbio de comportamento ou de desvio do desenvolvimento de maturação normal, digamos assim, da vida psíquica, foi o Freud. Então, no Freud, você tem um narcisismo primário, como ele fala, que seria o narcisismo tipo normal, que é quando a criança está numa situação em que ela não sabe o que é ela, o que não é ela, então tudo é ela, né? E nesse momento ela tem momentos de prazer, quando ela mama, quando ela dorme, tem momentos de dor, mas é normal. Depois tem o narcisismo secundário, ou o narcisismo que é caracterizado por uma relação simbiótica grudada entre mãe e filho. E que essa célula narcísica, como se fala, ela tem que ser rompida pela figura do pai ou alguém nessa posição. Para daí o curso da coisa seguir, daí vem o Édipo, o complexo de Édipo. Então, esse segundo narcisismo é que é o problema do ponto de vista clínico,
que produz o que o Freud chama de neuroses narcísicas, que é, na verdade, alguém que é profundamente dependente dos outros, que não conseguiu constituir minimamente uma espinha dorsal no seu desenvolvimento psíquico e que, portanto, será uma pessoa que, no fundo, para falar uma linguagem comum, terá uma autoestima baixa. Pois é, assim. mas é justamente o contrário do que reza o senso comum e até o dicionário. Se você vai procurar no Ruais, por exemplo, você vai ver lá narcisismo, alta autoestima. O que você está dizendo é que, segundo Freud, é justamente o contrário. Exatamente o contrário. E é claro que, quando o senso comum trata de narcisismo, ele recolhe o significado do mito. Alguém que se acha muito bonito, encantado consigo mesmo. Mas veja que no mito o Narciso se dá mal. O Freud capturou essa curva dramática do mito e capturou essa curva no sentido de perceber que essa suposta condição de você ser autocentrado, suficiente, é, no fundo, uma personalidade extremamente frágil, que teme o mundo o tempo inteiro, que não consegue estabelecer relação com ninguém e, portanto, não é alguém que tem uma alta autoestima. É alguém que tem uma baixa autoestima. Agora, ele pode parecer aos outros que ele tem alta autoestima porque, na realidade, se mantém à distância. E ele fica precisando o tempo todo da aprovação do mundo para reafirmar o que nele é uma baixa autoestima. O narcisista conseguiria um bom relacionamento afetivo, hipoteticamente falando, se ele pudesse grudar na jugular de uma pessoa e que essa pessoa fosse generosa o bastante, saudável o bastante, para aguentar ele sugando atenção, estima, aprovação, o tempo inteiro pedindo comprovação da sua capacidade, das suas qualidades, o que eu estou representando por alguém colado na sua jugular. Então, ele precisa de pessoas generosas. Na segunda parte do programa, vamos falar sobre a cultura do narcisismo. Existe uma cultura. O escritor e historiador Christoph Lasch foi um dos primeiros a alertar sobre esse fenômeno, ainda no século passado, tá? Ele diz que a cultura do narcisismo é aquela que valoriza o individualismo, a autopromoção e a busca do prazer imediato. Mas como essa cultura afeta o nosso comportamento? O Lasch, estudando a cultura americana dos anos 70, cultura compreendida como propaganda, cinema, televisão, né? Ele percebeu que havia o que ele chama de invasão social do eu, que significa um vocabulário das pessoas falando cada vez mais de si mesmas. Por exemplo, talk shows, né? E uma curiosidade dos outros sobre a vida privada dessas pessoas. Então, um vocabulário muito vinculado a sentimentos, né? O que eu sinto, e o que importa é o que eu sinto. Então, o Lasch vai falar que a cultura americana está sendo tomada por uma linguagem da subjetividade. E o que vale dali para cá é que o Lasch em 79, foi um profeta, né? E nesse espaço, é como ele percebesse, se ele estivesse vivo hoje, por exemplo, se você olhar a edição online de um grande jornal, não só no Brasil, e a edição impressa, mesmo que você leia impressa no celular, a edição impressa, ela tem uma austeridade de conteúdo que a online não tem. Né? A online tem o conteúdo da impressa, mas tem, no caso do Brasil, BBB, quem está transando com quem separou de quem disse que apanhou, quem está devendo dinheiro para não sei quem. Ou seja, uma das coisas que o Lasch percebeu foi o surgimento da celebridade, né? Dessa figura que é famosa porque é famosa e ninguém sabe exatamente porque ela é famosa, mas ela é famosa. Isso vale até hoje. A percepção dele é de que havia um movimento da cultura americana em direção ao eu,
ao corpo, ao cuidado com o corpo. Isso repercutia nos conteúdos, na linguagem, ele fala, na própria linguagem. E a partir daí ele começa a tirar conclusões e fazer análises, tanto do ponto de vista da relação entre pais e filhos, que ele também acertou em cheio, quanto da relação entre homem e mulher. Ele apanhou muito das feministas na época, que ele também acertou em cheio. E vamos à terceira parte do nosso programa. Vamos falar sobre como funciona a mente do narcisista. A psicóloga Ana Beatriz Barbosa vai nos explicar como esse tipo de pessoa pensa e age. Para ela, o narcisista tem uma visão de mundo distorcida. Ele acredita que é superior aos outros e que merece ser tratado de forma especial. Ou seja, Deus fez ele de forma diferente de todo mundo. É o que eles acreditam, tá? Mas como lidar com o narcisista? Quando a gente fala numa personalidade narcisista, a gente está falando de uma pessoa que tem uma disfuncionalidade na sua autopercepção. É uma pessoa que se percebe extremamente grandiosa, uma pessoa que se percebe merecedora de tudo, que acha que todas as pessoas ao seu redor não estão suficientemente qualificadas para estar com ele ou com ela. Então, assim, é uma autovisão muito negativa dos outros e de uma arrogância muito grande. Se a gente for pensar bem, o narcisista, lembra aquela musiquinha, que eu não me lembro do autor, que era Quando Deus Te Imaginou, ele estava namorando. Essa música é mais ou menos, a gente lembra o narcisista, porque o narcisista acha que realmente Deus gastou um pouco mais de tempo e usou um pouco mais de material qualificado para construir aquela pessoa. Então são pessoas que se veem extremamente superiores aos outros e acabam tendo muito pouca empatia, porque o outro, seja na relação afetiva, seja na relação profissional, seja na relação familiar, o outro está ali para idolatrá-lo, para servi-lo e para reconhecer o quanto ele é bom. Então, é uma relação que pode tender, e na maioria das vezes tende, para uma relação abusiva com quem ele se relaciona. Ele está sempre certo, né, Bia? Ele está sempre certo, e mais do que está certo, ele está sempre querendo que você reconheça. Admirá-lo, mas admirá-lo de uma forma quase idolatria, né? Então, um narcisista grave, a gente pode dizer que ele tem ali um pouco de... ele tem um pé na psicopatia, no sentido da ausência de empatia pelo outro, no sentido de usar o outro para se tornar cada vez mais grandioso. Então, são pessoas que têm, muitas vezes, um caráter bem duvidoso, no sentido de se relacionar com os outros. É porque, para eles são uma obra-prima. É quase como se tivesse assim, como se a gente for ver as obras-primas do Leonardo da Vinci, do Miguel Ângelo, eles se acham que realmente foram criados por um artista muito mais poderoso. É muito chato se relacionar com um narcisista, porque ele é a autorreferência de tudo. Ele é a autorreferência do que é bom, do que é maravilhoso. É uma arrogância muito grande. Falta uma humildade básica, porque assim, todos nós, né, nós somos do gênero humano, né? Então, assim, isso já equipara a gente, de uma certa maneira, com todos os outros seres humanos. E para o narcisista isso não existe, ele realmente é um privilegiado e que requer que todos os outros reconheçam isso e que paguem por isso, né? No sentido, o narcisista, ele não acha nada demais você pagar coisas para ele. Ele acha até que isso é obrigação sua, para tê-lo ao seu lado. Então, é assim, olha o quanto eu sou interessante, o quanto eu sou bonito. E é interessante porque muitas escolas de psicologia colocam o narcisismo como uma pessoa com uma autoestima baixíssima. Exato. Eu tenho umas dúvidas em relação a isso. Eu acho que a autoestima baixíssima é de quem se relaciona com o narcisista. O narcisista, ele tem uma necessidade de ser centro, de ser idolatrado. E eu acho que isso acaba construindo uma visão de si mesma de que ele realmente é grandioso. Ele não se vê como uma pessoa
que precisa aprender mais, que precisa saber mais. Ele não tem humildade do aprendizado, de trocar, por exemplo, uma pessoa pode se relacionar com uma pessoa que não é tão bela no conceito, mas é uma pessoa muito interessante, que te dá conteúdo, que te dá boas gargalhadas. Para o narcisista não existe isso. Para o narcisista, o outro é obrigado a satisfazê-lo a todo tempo e, de preferência, a pagar por isso, porque ele é uma companhia absolutamente agradável, na opinião dele. Então, eu questiono muito essa questão da autoestima. Eu acho que é uma disfuncionalidade de autopercepção. E uma coisa que chama muita atenção nos narcisistas é a inveja, né? Um grande invejoso é um tipo de narcisista. Ele não tolera que o outro tenha algo melhor que ele ou que se destaque de uma forma. Então eu diria que para começar a pensar numa personalidade narcisista, essa questão dessa arrogância, né, de uma pessoa que não tem humildade do aprendizado, não tem humildade de saber que a gente aprende até com um pescador, né, com uma pessoa muito humilde ou desprovida de qualquer fator cultural que o favoreça, e também a questão de ser uma pessoa muito incomodada com o sucesso dos outros. E no próximo bloco nós vamos acompanhar mais uma parte desse programa sobre narcisismo. Vamos falar sobre o narcisismo no ambiente de trabalho. A gente volta já. Na 106.1 você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira. E estamos de volta depois do intervalo, hoje conversando com você sobre narcisismo. Fala-se muito sobre esse tema nas redes sociais, em conversas, em rodas de bate-papo, nos bares, enfim. É um tema bastante recorrente e que gera muita curiosidade das pessoas. Nessa quarta parte do programa, nós vamos falar sobre o narcisismo no ambiente de trabalho. Mas nem todos eles, né, os narcisistas, são explícitos, né, na mania de grandeza. Existe um tipo bem mais escondido, né, amistoso, que é mais difícil de identificar. O que seria esse tipo de pessoa? Todos nós reconhecemos um narcisista, aquela pessoa interessada apenas nela mesma, quando o vemos. Aquele colega que só conta vantagem. O chefe que reivindica só para si o crédito pelo trabalho da equipe. O contato que vive mostrando nas redes sociais as suas conquistas no trabalho. Mas a verdade é que nem todos os narcisistas são egoístas em busca dos holofotes. Eles também existem em uma versão mais furtiva e amigável, o narcisista dissimulado. Esses indivíduos possuem a mesma motivação básica dos narcisistas explícitos. Eles anseiam pela atenção e pelo reconhecimento. Mas os narcisistas dissimulados procuram chamar a atenção de uma forma mais discreta e despretensiosa. Eles podem parecer amigáveis, mas sabem sabotar implacavelmente os demais em seu próprio interesse. Esse tipo de pessoa pode ser perigoso no ambiente de trabalho, pois os colegas podem ter dificuldade para distinguir seu comportamento nocivo. Mas, por sorte, especialistas afirmam que existem características comuns que podem identificar um narcisista dissimulado. E assim, você poderá compreender como melhor interagir com ele, se realmente for necessário. E como identificar um narcisista dissimulado ou vulnerável de um narcisista mais visível, digamos mais até agressivo no ambiente de trabalho? Quando pensamos em narcisistas explícitos, também chamados de narcisistas grandiosos, costumamos idealizar alguém que pensa que é o centro do universo, para aborrecimento e prejuízo dos demais à sua volta. No local de trabalho, os narcisistas podem representar um veneno. Eles manipulam os colegas para atingir seus objetivos, tomam decisões insensatas sem considerar o ponto de vista dos demais e podem estar focados em se promover em detrimento dos colegas. A sua desconsideração pelos demais é um dos motivos pelos quais conseguem progredir na carreira com tanta rapidez. Mas os narcisistas do tipo dissimulado, também conhecidos como narcisistas vulneráveis, são um pouco diferentes. Eles têm a mesma necessidade central de alimentar seu próprio ego a todo custo, mas seus métodos podem ser mais sensíveis.
Enquanto os narcisistas grandiosos podem estar pouco se lixando para os eventuais excessos na busca pela atenção almejada, os vulneráveis não se sentem confortáveis com esse tipo de comportamento espalhafatoso, segundo Julie Hall, autora do livro The Narcissist in Your Life, O Narcisista na Sua Vida, em tradução livre, que escreveu especificamente sobre o narcisismo vulnerável. Os narcisistas do tipo dissimulado tendem a querer ser vistos como gente boa, basicamente de bom trato, alegres, agradáveis, generosos, podem ser prestativos, esse tipo de coisa, afirma Hall. Mas o inconveniente é que eles são calculistas. Seu comportamento é caracterizado pela agressividade passiva contínua, usando elogios sarcásticos, farpas dissimuladas, insultos disfarçados de humor, alfinetadas sutis ou fofocas pelas costas. Eles podem ficar quietos e estrategicamente fisgar elogios e reconhecimento. Eles podem presentear alguém visivelmente na frente dos demais, sempre verificando se todos estão testemunhando seu ato de generosidade. Eles podem triangular as conversas, trazendo uma terceira pessoa para direcioná-la e opor uns contra os outros, gerando conflitos. E no trabalho, elas podem deixar você e um colega à vontade, apenas para falar mal de um para o outro, jogando um contra o outro para que o narcisista dissimulado possa parecer o funcionário modelo da empresa. Para Julie Hall, o que motiva esse comportamento é um sentido internalizado de vergonha que eles compensam tentando fazer com que pareçam superiores. De fato, os narcisistas vulneráveis muitas vezes são inseguros e têm baixa autoestima, ao contrário dos grandiosos, que têm um senso inflado de si mesmo. Atualmente, ainda temos muito que aprender sobre os narcisistas vulneráveis no ambiente de trabalho. A maior parte das pesquisas já realizadas concentra-se na personalidade narcisista explícita e grandiosa, segundo Chunky Moon, professor de psicologia da Universidade Leeds Beckett, no Reino Unido. Isso motivou Moon a estudar, em conjunto com Catarina Moraes, pesquisadora em Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa, como o narcisismo vulnerável gera incivilidade no ambiente de trabalho. Em um estudo publicado em março, eles descobriram que os narcisistas vulneráveis são mais propensos a afirmar que eles mesmos foram vítimas de incivilidade no local de trabalho, sem considerar que o seu próprio comportamento, como suas alfinetadas e difamação, é indelicado com os demais. Chunky Moon e Catarina Moraes concluíram que, devido à sua baixa autoestima e falta de compreensão das normas no local de trabalho, como respeito e honestidade, os funcionários com alto grau de narcisismo vulnerável são mais propensos a afirmar que sofreram grosseria, desrespeito ou descortesia dos colegas no trabalho. Aliás, se fazer de vítima dessa forma é super comum, quase uma certeza entre os narcisistas dissimulados, segundo Hall. A narrativa deles é tipicamente de vítima, o que permite que eles se livrem de qualquer situação e de qualquer responsabilidade. É sempre culpa de outra pessoa, alguém sempre foi injusto com eles, diz ela. Hall afirma que os narcisistas grandiosos são mais óbvios e agressivos, praticam bullying sobre os demais ou monopolizam os holofotes. Já os narcisistas vulneráveis podem ser doces e insinuantes, manipulando suas vítimas por longos períodos até que estas percebam o que está acontecendo. Os narcisistas vulneráveis podem nos prejudicar de forma mais invisível porque não estamos preparados para lidar com eles, afirma Moon. Ele acrescenta que são necessárias mais pesquisas para investigar isso com profundidade. Você pode ser capaz de se proteger contra as ações de um narcisista grandioso, porque seu comportamento narcisista é mais visível. O narcisismo vulnerável é mais difícil de identificar, diz o pesquisador. E na quinta e última parte do programa, vamos falar sobre como lidar com o narcisista vulnerável. Esse tipo de narcisista é mais sensível, tá? E pode ser mais difícil de lidar. Qual a melhor forma de lidar com esse tipo de pessoa? Vamos ver? Se você estiver tentando descobrir se alguém é realmente um narcisista vulnerável ou dissimulado, analise o seguinte: como ele reage quando acontece algo de bom com você? Algo como uma promoção, um elogio de um chefe, ou até mesmo quando você diz que está tendo um bom dia.
Ele fica feliz por você? Ele realmente fica feliz por você? Questiona Julie Hall. Esta é uma forma muito boa de detectar o narcisismo, diz ela. Se você tiver a sensação de falsidade ou que ele está registrando alguma coisa sobre o assunto no seu arquivo mental, pare de falar com ele. Definir limites é fundamental contra qualquer tipo de narcisista. E como os vulneráveis costumam trabalhar melhor para manter uma aparência agradável ou inofensiva, é melhor ser cauteloso. Se você tiver um deles no seu local de trabalho, é importante não revelar nenhuma informação que possa ser usada para prejudicar você. Os narcisistas se defendem atacando sutilmente os demais. Não revele informações pessoais, pois eles estão sempre buscando informações sobre os demais para poderem ficar em vantagem, encontrando e explorando as vulnerabilidades das outras pessoas, explica Julie Hall. Já para os próprios narcisistas vulneráveis, Chan Ki-moon e Catarina Moraes indicam que o treinamento da inteligência emocional pode ajudá-los a aumentar a autoestima, e a baixa autoestima é a causa do comportamento tóxico. Moon afirma que, segundo seu estudo, aumentar a autoestima é fundamental para poder ajudar os narcisistas vulneráveis a reduzir a incivilidade no trabalho e possivelmente mudar seus hábitos prejudiciais. Estudos demonstraram que a inteligência emocional e a autoestima estão correlacionadas. Se uma delas melhorar, a outra também pode aumentar. Mas enquanto você espera que isso aconteça, mantenha a guarda. Eles estão sempre escondidos e se blindando, afirma Julie Hall. Você pode ter empatia e pena por eles, pois é uma forma própria de tragédia no ser humano. Mas, ao mesmo tempo, isso não é seguro. Eles são antagonistas e fundamentalmente perigosos, diz ela. E é isso aí, gente. Esse foi o Diálogo Mais dessa semana. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre narcisismo. E ficar ligado para entender e se proteger disso. E lembrando, narcisismo tem tratamento, tá? É só querer fazer. Bom, eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Diálogo Mais dessa semana. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.